O que acontece com a frequência simples relativa em porcentagem? Essa frequência nada mais é que representar a frequência simples absoluta em porcentagem mesmo, né? É isso que a gente está fazendo. Então, uma pessoa das 500 corresponde a 0,2% desses 500, né? Dessas 500 pessoas. Como que eu montei essa fórmula? Bom, eu pego o 1, né? Vou mostrar aqui, porque aqui a gente tem um zoom melhor. Eu vou pegar o 1, que está na célula E3, ó. Célula E, linha 3, estão vendo? E dividir pelo 500, que está na célula E10, que é esse aqui, ó. Aqui é o resultado, né, dessa soma desses elementos. A gente vai ver que é 500, quando a gente passar isso aí para valor. Então eu vou dividir 1 por 500 e multiplicar por 100. Mas o que significa esse cifrão? Esse cifrão é o seguinte. Na hora que eu arrasto para baixo, né, eu peguei a primeira função aqui. Se eu tirar aqui, ó, a ideia é que a gente preencha todas as outras frequências relativas simples, né? Só arrastando. Eu faço a primeira e arrasto para fazer o restante. Aí ele fez. Só que como vocês sabem, cada vez que eu arrasto, ele atualiza a célula. Onde E3 mudou para E4. Aqui ele está fazendo essa frequência sobre 500. Aí depois eu quero essa frequência sobre 500 e multiplica por 100 para dar ela em porcentagem, não é? Então ele vai atualizando. Mas do mesmo jeito que ele atualiza esse lado aqui, ele também vai atualizar a célula que está o 500. Só que se ele passar, por exemplo, de E10 para E11, E11 não tem nada. E aí o que vai acontecer? Vai ficar uma divisão por zero e não dá resultado, não é? Vou tirar aqui o cifrão para vocês verem. Na hora que a gente tira o cifrão, né? Tirei o cifrão, beleza. Olha aí, ó. Quando eu puxar, vai acontecer exatamente o que eu disse. Tá vendo? Dividiu por E11, dividiu por E12. E quando eu fizer isso virar valor, ó lá, div 0. Porque não tem valor nem na célula E11, nem na E12. Então o certo aqui, né, é a gente travar a célula. Como que a gente trava ela? Eu coloco um cifrão antes e depois da letra da célula. Esse cifrão antes está travando a coluna. E esse cifrão entre a letra e o número da linha está travando a linha. Aqui eu estou travando tudo, mas bastava travar a linha, porque a gente não está mudando de coluna. Se eu travar só a linha aí, também funciona. Vejam só. Entenderam? Certinho? Aí no fim, a frequência, né, relativa do total tem que dar o 100%, porque aqui é o 500, né? Ok, pessoal? Então, esse intervalo de classe tem 4,6%, esse próximo tem 20,6% de frequência relativa, simples, né? E assim sucessivamente. Se eu verificar as fórmulas, estão todas lá, ó. Ele muda a linha para elementos da coluna E, né? Mas ele, para elementos, aliás, dos intervalos de classe. Mas o total ele nunca muda, ó lá, ó. Ela tá presa lá, é o E10, tá vendo? E10, tudo assim. Então é assim que a gente faz a frequência simples. Agora a gente vai para a frequência acumulada. A frequência acumulada é o acúmulo até de todos os elementos, até aquela linha daquela classe que vocês estão. Então, por exemplo, aqui eu só tenho uma pessoa nessa faixa etária. Agora, se eu perguntasse quantas pessoas tem na faixa etária dos 19 que está aqui, né,
até os 28. Eu tenho esse dessa classe, mais esses 23. Então eu tenho um total de 24 pessoas. Se eu quisesse todos acumulados até a terceira classe aqui, eu vou ter quantas? Eu vou ter 127, que é 1 mais 23 mais o 103. Então, a primeira frequência acumulada absoluta só tem 1, então ele vai ser o próprio 1. Ó. Aqui a fórmula vai ser igual a E3, porque eu só tenho esse elemento, não é? Aí, quando eu for calcular o próximo, eu tenho que somar tudo que eu já somei aqui, mais o elemento da próxima classe. Então, quando eu for fazer esse próximo elemento, ó, eu vou fazer igual, vou fazer o G3, né? Que é esse aqui, mais o próximo, que aí vai dar os 24. E aí aperto Enter. Quando eu for fazer esse, eu vou pegar igual G4 mais o da próxima classe, que vai resultar aqui, ó, para mim ver o acúmulo, que é o E5. E aí, apertei Enter, pronto, já gerou ele. O que eu preciso, na verdade, são só esses dois aqui, ó, pessoal. Eu faço igual a E1, e o próximo eu vou fazer esse mais o da próxima classe para obter o 24 aqui. A partir daqui, que eu já tenho a função de somar o anterior com o da próxima classe, eu já posso arrastar. Percebam aí que no final, na última classe aqui, ó, quando eu chegar na última classe, tem que dar os 500. Deu os 500, beleza. Quer dizer que está certo, porque aqui acumulou todo mundo aqui até essa classe. Ó. E qual que é o total? 500. Se aqui dá um número diferente, você montou a fórmula ou outra coisa errada, né? E a frequência relativa a gente faz do mesmo jeito que a gente fez a frequência relativa simples. A frequência relativa simples era a frequência absoluta simples, né? Dividido pelo total, vezes 100 para escrever em porcentagem a frequência. Aqui é a mesma coisa, a frequência acumulada relativa é a frequência acumulada absoluta da classe dividido por quem? Pela frequência acumulada absoluta total, né? Que são os 500. Então a gente pode ir lá e fazer o mesmo. Ó. Esse aqui era o 0,2. Aqui eu vou acumular, né? É os 24 sobre 500. Estão vendo? Ó? Ela é diferente dessa relativa. Porque aqui eu pegava esse e dividia pelo total. Aqui não. Eu pego o que eu acumulei, né? Que era os 24, ó, aqui era 23, aqui são 24. Então eu pego a frequência absoluta acumulada, não é? E aí tá a fórmula dela, ó. H3 mais F4. O que que significa isso? É o H3, olha ela aqui, ó. Eu peguei a frequência relativa aqui, né? Que é, cadê ela? Tá aqui, ó, o 0,2 e vou somar com o F4. O que que é isso? Aqui eu estou fazendo ela pela frequência, aproveitando a frequência relativa simples, que fica mais fácil. Não é? Aqui a frequência relativa simples era 0,2. Aqui era 4,6. Quando eu calculei esse, eu estava pegando esse daqui, né, e somando com esse para dar o total. A mesma coisa eu posso fazer com a frequência acumulada relativa em porcentagem. Eu pego essa, só tem o 0,2, então vai ser ela mesma. Na próxima é o 0,2 mais essa daqui, ó, para acumular a frequência relativa em porcentagem. Então eu peguei o H3 mais o F4 aqui. E aqui eu vou ter o resultado. Na hora que eu apertar Enter, acumulou a frequência. 0,2 mais 4,6, né? 4,8%. Porque aqui a gente está fazendo a frequência relativa. Se eu quisesse acumular até a terceira classe, eu estou trabalhando com porcentagem, então eu tenho que olhar na frequência relativa, que é a que está em porcentagem, simples. Vou somar tudo aqui para dar o próximo.
Mas aqui, ó, eu já somei essas duas. Então, para fazer a próxima, basta eu somar essa que eu já somei mais a próxima da coluna F, não é? E aí o que vai acontecer? Se eu não tivesse nada disso aqui, ó, depois que eu fiz a primeira, eu preciso fazer, porque ela é igual a essa, não é? Mas a partir da segunda, eu vou fazer uma vez mais, né? Porque a primeira não tem essa forma, que é para contar o acúmulo que teve até imediatamente antes, mais o próximo. E aí, quando eu fizer isso, eu não vou precisar digitar mais nenhum, porque a partir daqui já vai ser o que vem antes com o próximo da frequência relativa simples, em porcentagem, que é aqui, é em porcentagem aqui. Arrasto, ele vai dar o 100%. Ok? Bom, pessoal, de frequência é isso aí. Deem uma estudada, treinem no Excel, tentem fazer os outros exemplos, passar tudo aí para tabela de frequência. Todos os que o Roberto fez, eu sugiro que vocês tentem fazê-lo aí no Calc e no Excel. Como que faz isso no Excel, professor? Do mesmo jeito que foi feito no Calc. Se alguém tiver o Excel, pode utilizar o Excel, sem problema, porque a forma é a mesma, a forma de escrever é a mesma, tudo é igual. Só vai mudar a interface e também muda aqui no Excel, onde a gente tem que vir aqui para mostrar a fórmula, no Excel já tem um atalhozinho aqui quem tem as versões mais novas. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos, bons estudos. E na próxima aula a gente vai ver as medidas de tendência central ou de posição e as medidas de variação e dispersão. Tá joia? Até a próxima aula.